esse caso não é isolado, ele é parte de uma engrenagem maior. Qual é, na sua percepção, aquilo que esse caso revela de mais agudo, de mais urgente, quando a gente faz reflexões justamente sobre o ambiente digital que há por trás de situações desse tipo? Boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui na CNN conversando sobre esse assunto tão importante. Olha, eu acho que esse caso e a repercussão que ele tem tido na mídia, ele traz algumas reflexões para nós que já acompanhamos essa escalada da violência no ambiente digital há bastante tempo e já vimos alertando as famílias e o governo e, enfim, sociedade civil como um todo. O primeiro é que ele não é um episódio isolado, infelizmente, assim, por mais que ele tenha viralizado e comovido a sociedade, a gente tem acompanhado a realidade de torturas de animais, especialmente cães e gatos, que vem acontecendo diariamente, todas as noites, nas chamadas calls, né, que são as chamadas de vídeo, nas panelas, que são os grupos que se reúnem para praticar atos de violência extrema numa plataforma especificamente chamada Discord. Né? Já há coisa de 2 anos e meio, a gente tem acompanhado que esses grupos, na maioria adolescentes e jovens adultos que se reúnem nessa plataforma, nessas panelas, como eles chamam, eles vêm cada vez mais buscando a prática de atos de extrema violência, que são feitos ao vivo e transmitidos para os usuários que estão online assistirem. Ano passado, por exemplo, no início do ano, mais ou menos há um ano atrás, a gente teve uma situação aqui no Rio de Janeiro de um morador de rua que foi incendiado vivo numa call que foi transmitido ao vivo esse crime, né, essa barbaridade que foi feita com ele. E animais sendo torturados é algo bastante frequente, e eu e outras autoridades que lidamos com essa situação da violência online, a gente já vem alertando isso. Então é preciso, novamente, que os pais e mães monitorem, supervisionem aquilo que os filhos estão fazendo no ambiente virtual. Uma coisa que nos impressiona muito é que, na maioria das vezes, os usuários dessa plataforma, desses grupos extremistas no Discord, são adolescentes, às vezes até crianças. Mas essa plataforma ela tem uma idade mínima para ser usada, a idade mínima é 18 anos, o que significa dizer que menores de idade, menores de 18 anos, não deveriam sequer acessar o Discord. Né? A gente sabe que o ECA Digital vai entrar em vigor agora em março, e uma das medidas que o ECA Digital traz é justamente a verificação da idade, para evitar que o usuário que não tem idade mínima adequada para aquele serviço esteja usando aquela plataforma, mas também cabe às famílias, aos pais, monitorarem, supervisionarem o que os seus filhos estão fazendo no ambiente virtual. A gente sempre lembra, crianças e adolescentes não compram o próprio celular, não paga a própria conta, o CPF vinculado normalmente ao CPF do adulto. Então, quem é responsável por entregar esse aparelho, esse equipamento para crianças e adolescentes são os adultos. E eles precisam monitorar o uso que crianças e adolescentes estão fazendo nesse ambiente digital. Doutora, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer esse monitoramento na sua análise e de fazer com que as punições possam ser aplicadas? E aí, por exemplo, né, a gente está na expectativa da implementação do ECA Digital, nasceu a partir de toda aquela discussão do PL da adultização, algo que foi impressionante porque só avançou depois que houve um vídeo do Felca e que gerou todo o debate, porque esse assunto estava ainda muito paralisado no Congresso Nacional. A gente tem muita dificuldade de avançar com algum tipo de discussão ainda maior sobre o ambiente digital, falando de uma regulação das redes, um debate que é politicamente muito contaminado no Brasil, mas que também poderia abraçar esse tipo de situação do ponto de vista legal também, da gente conseguir avançar em punições e somente a punição, ela freia esse tipo de caso? Assim, a gente acredita que não, porque na verdade, eu acho que o mais importante é a gente trabalhar na prevenção, né? Eu acho que a punição é importante, a gente ter medidas de responsabilização de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo é importante, inclusive responsabilizar também as plataformas, né? Porque não é só o usuário que pratica isso, a plataforma que dá uma amplificada no que está acontecendo, sem nenhuma responsabilidade, também tem responsabilidade no que acontece.
Mas assim, o que a gente quer não é que quem torturou e matou um cachorro seja preso. A gente quer que cachorros e gatos e pessoas não sejam mortos, torturados com crueldade e que isso não aconteça, né? A gente quer que crianças e adolescentes não sejam radicalizados. A gente quer que esse fenômeno que a gente está vendo, que é a dessensibilização em relação à violência extrema, ele não aconteça. Não é por acaso que a gente está vendo essa escalada da violência cada vez mais cruel. Isso acontece em fatos de muita gravidade, como é o caso do cachorrinho orelha que foi vítima de maus tratos, como é o caso desse morador de rua, essa pessoa em situação de rua que foi incendiada viva, mas a gente vê, por exemplo, um aumento e uma piora nas relações entre estudantes nas escolas, um aumento da crueldade no bullying, inclusive entre meninas também. A gente vê um número assustador de violência doméstica, de filhos contra as mães e suas avós, aumentando assim vertiginosamente nos últimos anos. Então, há toda uma geração de crianças e adolescentes que está sendo exposta diariamente a um conteúdo de violência extrema na internet, por falta de responsabilidade e de cuidado das plataformas, por falta de responsabilidade e de cuidado dos adultos, dos pais e dos outros adultos em torno dessas crianças e adolescentes. E aí o resultado que a gente tem visto, inclusive que vários especialistas em saúde mental têm mencionado, neurocientistas, médicos, pediatras, psicólogos, é que realmente esse cérebro em formação, em construção da criança e do adolescente, ele vai sendo moldado para tolerar um grau de violência absurdo.